Yansan foge ligeira e transforma-se no vento. Yansan tinha muitas joias, que usava com orgulho. Uma ocasião resolveu sair de casa, mas foi interpelada por seus pais. Disseram que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de satisfazer seu desejo. Oiá, furiosa, entregou suas joias a Oxum e fugiu voando, rápida, pelo teto da casa, arrasando tudo o que atravessasse seu caminho. Oiá tinha se transformado no vento. Yansan ganha seus atributos de seus amantes. Yansan usava seus encantos e sedução para adquirir poder. Por isso entregou-se a vários homens, deles recebendo sempre algum presente. Com Ogum, casou-se e teve 9 filhos, adquirindo o direito de usar a espada em sua defesa e dos demais. Com Oxaguian, adquiriu o direito de usar o escudo, para proteger-se dos inimigos. Com Exu, adquiriu os direitos de usar o poder do fogo e da magia, para realizar os seus desejos e os de seus protegidos. Com Oxóssi, adquiriu o saber da caça, para suprir-se de carne e a seus filhos. Aprimorou os ensinamentos que ganhou de Exu e usou de sua magia para transformar-se em búfalo, quando ia em defesa de seus filhos. Com Logum Edé, adquiriu o direito de pescar e tirar dos rios e cachoeiras os frutos d'água para a sobrevivência sua e de seus filhos. Com Obaluaê, Yansan tentou insinuar-se, porém, em vão. Dele nada conseguiu. Ao final de suas conquistas e aquisições, Yansan partiu para o reino de Xangô, envolvendo-o, apaixonando-se e vivendo com ele para a vida toda. Com Xangô, adquiriu o poder do encantamento, o posto da justiça e o domínio dos raios. Yansan é traída pelo carneiro. Um dia Oxum e outro alguém queriam fazer mal a Yansan. Colocaram o feitiço num bracelete de Oxum e o puseram dentro de uma caixa para que fosse entregue a Yansan. Agbo, então, foi chamado para levá-lo a Yansan. Agbo era o dono dos carneiros, dono dos Agbos. Tudo o que ocorria no palácio era espalhado por meio da língua de Agbo, o carneiro. Mas Yansan, com sua arguta intuição, pressentiu o que lhe vinha por meio de Agbo. Ela, então, foi ao encontro do carneiro e na forma de um vento abriu a caixa e trocou o bracelete por um pequeno pássaro. Agbo foi um instrumento contra Yansan, mas Yansan sentiu-se traída por ele. Desde então Yansan odeia carneiros e não aceita nem sequer comê-los. Oiá cria o rio de um pedaço de pano preto. O rei dos Nupes andava preocupado com a segurança de seu povo. Temendo uma invasão iminente, foi procurar os adivinhos, que consultaram Ifá e lhe recomendaram que oferecesse uma peça de tecido negro, que deveria ser rasgada por uma mulher virgem. O rei escolheu sua filha para o ritual. A jovem rasgou o pano, cantando Oiá, ela cortou. Diante de todos, a filha do rei atirou ao solo os pedaços rasgados do pano preto. Os trapos logo transformaram-se em águas negras, que correram formando o poderoso e protetor, o rio de águas negras, ou do Oiá. O rio Orixá garantiu o isolamento da terra e protegeu o reino. Oiá dá à luz Egungun. Oiá não podia ter filhos. Procurou o conselho de um babalaô. Ele revelou-lhe que somente teria filhos quando fosse possuída por um homem com violência. Um dia Xangô a possuiu assim e dessa relação Oiá teve 9 filhos. Desses filhos, 8 nasceram mudos. Oiá procurou novamente o babalaô. Ele recomendou que ela fizesse oferendas. Tempos depois nasceu um filho que não era mudo, mas tinha uma voz estranha, rouca, profunda, cavernosa. Esse filho foi Egungun, o antepassado que fundou cada família. Foi Egungun, o ancestral que fundou cada cidade. Hoje, quando Egungun volta para dançar entre seus descendentes, usando suas ricas máscaras e roupas coloridas, somente diante de uma mulher ele se curva. Somente diante de Oiá se curva Egungun. Oiá ganha de Obaluaê o reino dos mortos. Certa vez houve uma festa com todas as divindades presentes. Omulu Obaluaê chegou vestindo seu capucho de palha. Ninguém o podia reconhecer sob o disfarce e nenhuma mulher quis dançar com ele. Só Oiá, corajosa, atirou-se na dança com o Senhor da Terra. Tanto girava Oiá na sua dança que provocava o vento. E o vento de Oiá levantou as palhas e descobriu o corpo de Obaluaê. Para surpresa geral, era um belo homem. O povo o aclamou por sua beleza. Obaluaê ficou mais que contente com a festa, ficou grato. E, em recompensa, dividiu com ela o seu reino. Fez de Oiá a rainha dos espíritos dos mortos, rainha que é Oiá Igbalé, a condutora dos Eguns. Oiá então dançou e dançou de alegria. Para mostrar a todos seu poder sobre os mortos, quando ela dança agora, agita no ar o Iruquerê, o espanta-mosca com que afasta os Eguns para o outro mundo. Rainha Oiá Igbalé, a condutora dos espíritos. Rainha que foi sempre a grande paixão de Omulu. Oiá inventa o rito funerário do Axexê. Vivia em terras de Queto um caçador chamado Odulecê. Era o líder de todos os caçadores. Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que por seus modos espertos e ligeiros era conhecida por Oiá. Oiá tornou-se logo a predileta do velho caçador, conquistando um lugar de destaque naquele povo.
Mas um dia a morte levou Odulesê, deixando Oiá muito triste. A jovem pensou numa forma de homenagear o seu pai adotivo. Reuniu todos os instrumentos de caça de Odulesê e enrolou-os num pano. Também preparou todas as iguarias que ele tanto gostava de saborear. Dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda parte com seu vento o seu canto, fazendo com que se reunissem no local todos os caçadores da terra. Na 7ª noite, acompanhada dos caçadores, Oiá embrenhou-se mata adentro e depositou ao pé de uma árvore sagrada os pertences de Odulesê. Olorum, que tudo via, emocionou-se com o gesto de Oiá e deu-lhe o poder de ser a guia dos mortos no caminho do Orum. Transformou Odulesê em orixá e Oiá na mãe dos espaços dos espíritos. Desde então todo aquele que morre tem seu espírito levado ao Orum por Oiá. Antes, porém, deve ser homenageado por seus entes queridos, numa festa com comidas, cantos e danças. Nasceu assim o funerário ritual do Axexê. Oiá liberta Xangô da prisão usando o raio, faziam festas para Xangô em Taquatulempe. As mulheres eram loucas por ele e os homens o invejavam. Eram festas de hipocrisia. Em um desses festejos, prenderam Xangô e o trancaram num calabouço. Xangô tinha uma gamela onde via tudo o que acontecia, mas havia deixado sua gamela na casa de Oiá. Passaram-se alguns dias e Xangô não voltava para casa. Foi quando Oiá olhou para a gamela de Xangô e viu que ele estava preso. Da prisão Xangô sentiu que alguém mexia na gamela e pensou: ninguém além de Oiá sabe usá-la. Xangô, então, lançou muitos trovões para que Oiá o ouvisse e o encontrasse. Oiá recebeu a mensagem, acendeu sua fogueira e começou a cantar seus encantamentos. Oiá pronunciou algumas palavras e cruzou seus braços em direção ao céu. Nesse momento, o número 7 se formou no céu. Um raio partiu as grades da prisão e Xangô foi libertado. Ao sair, Xangô viu Oiá, que vinha pelo céu num redemoinho e levou Xangô para longe da terra Táqua. Oiá libertou Xangô com o raio. Oiá libertou Xangô com o vento. Oiá libertou Xangô. Oiá nasce na casa de Oxum. O rei tinha uma filha chamada Ala. Ele queria casá-la com um príncipe poderoso. No entanto, a princesa tinha um amante e do amante ela esperava um filho. Sabedor do fato, o rei resolveu matá-la. Numa barca, levou a princesa até o meio do rio onde vivia Oxum. Jogou a princesa no meio do rio, a casa de Oxum. O rei tinha um papagaio que o acompanhava sempre. O papagaio tudo presenciou. Tempos depois, alguns pescadores viram uma caixa boiando no rio. Foram ver de perto e dentro tinha uma criança. Assustaram-se com o que viram. Temerosos, abandonaram seu achado na margem do rio. Pelo mesmo lugar passou outra embarcação. Seus ocupantes foram atraídos pelo choro de criança. Os viajantes recolheram a criança e a levaram como presente ao rei. O rei ficou feliz com o presente e resolveu apresentar a criança ao povo como sendo filha sua. Ele sentia falta da filha que afogara, sentia-se sozinho. Deu uma festa para apresentar a nova filha que adotará. Quando todos estavam reunidos, o papagaio contou-lhes acerca de todo o sucedido. Disse que a menina havia nascido na casa de Oxum. Portanto, deveriam devolvê-la ao rio. O rei então se deu conta de que a menina era sua neta e devolveu-a ao rio onde nascerá. A criança cresceu protegida por Oxum. Essa menina era Oiá. Oiá sopra a forja de Ogum e cria o vento e a tempestade. Oxaguian estava em guerra. Mas a guerra não acabava nunca. Tão poucas eram as armas para guerrear. Ogum fazia as armas, mas fazia lentamente. Oxaguian pediu a seu amigo Ogum urgência, mas o ferreiro já fazia o possível. O ferro era muito demorado para se forjar e cada ferramenta nova tardava como o tempo. Tanto reclamou Oxaguian que Oiá, esposa do ferreiro, resolveu ajudar Ogum a apressar o fabrico. Oiá se pôs a soprar o fogo da forja de Ogum e seu sopro avivava intensamente as chamas e o fogo mais forte derretia mais rapidamente o ferro. Logo Ogum pôde fazer muito mais armas e com mais armas Oxaguian venceu logo a guerra. Oxaguian veio então agradecer a Ogum. E na casa de Ogum enamorou-se de Oiá. Um dia fugiram Oxaguian e Oiá, deixando Ogum enfurecido e sua forja fria. Quando mais tarde Oxaguian voltou à guerra e quando precisou de armas muito urgentemente, Oiá teve que reavivar a forja, mas não quis voltar para a casa de Ogum. E lá da casa de Oxaguian, onde vivia, Oiá soprava em direção à forja de Ogum. E seu sopro atravessava toda a terra que separava a cidade de Oxaguian da de Ogum. E seu sopro cruzava os ares e arrastava consigo pó, folhas e tudo mais pelo caminho, até chegar às chamas que com furor atiçava. E o povo se acostumou com o sopro de Oiá cruzando os ares e logo o chamou de vento. E quanto mais a guerra era terrível e mais urgia a fabricação das armas, mais forte soprava Oiá a forja de Ogum. Tão forte que às vezes destruía tudo no caminho, levando casas, arrancando árvores, arrasando cidades e aldeias. O povo reconhecia o sopro destrutivo de Oiá e o povo chamava a isso tempestade.
Oiá toca o fole de Ogum para os egunguns dançarem. Oiá era esposa de Ogum e trabalhava com ele na forja. Ogum pediu ao Oxóssi que matasse um touro selvagem, tirou sua pele e com ela fez um fole. Oiá manobrava o fole soprando a chama, enquanto Ogum usava o martelo e a bigorna. O fogo da forja mantinha-se aceso o tempo todo. Um dia, havia uma festa de antepassados e os egunguns passeavam pela rua. Cada família ia atrás do egungun que representava o ancestral de sua linhagem. Todos ficavam felizes em rever seu pai ou avô de volta ao convívio dos seus, cada um belamente envolto em panos soltos e coloridos, com o adorno de contas e espelhos brilhantes. O fole de Oiá, manejado com muita força por ela, emitia um som alto e rítmico. Os egunguns, passando em frente à oficina de Ogum, começaram a dançar ao som da música do fole. Oiá, vendo a alegria dos egunguns, tocava o fole com mais força e ritmo mais cadenciado, feliz também com a satisfação dos antepassados. O povo se reuniu em volta dos ancestrais e os louvou. Os egunguns dançavam ao som do fole de Oiá. O povo então a chamou de mulher que domina o egungun com o som do fole. Ogum, ao ver o ajuntamento do povo, ficou orgulhoso de sua mulher. Ogum tirou a coroa de sua própria cabeça, tirou sua coro e a colocou na cabeça de Oiá. Tomou seu lugar no fole e mandou que ela, com a coroa na cabeça, fosse para a rua dançar com os egunguns e com o povo. Oiá transforma-se em coral. Um dia Oiá fugiu aos olhos de Xangô, que saiu em sua busca mata adentro. Oiá não sabia mais onde se esconder, temendo que Xangô a encontrasse. Em fuga, encontrou Exu e pediu-lhe que fizesse um encanto. Exu aconselhou-a a ficar junto ao mar e voltear-se sobre si mesma. Exu fez a magia e Xangô passou por ela e não a viu. Exu havia transformado Oiá num coral. Oiá transforma-se no rio Níger. Oiá foi aconselhada a prosseguir sua jornada ao lado de seu marido Xangô. Enquanto amasse esse homem, não deveria retornar a Irá, sua terra natal, onde vivia sua família. Dividida sentimentalmente, Oiá não seguiu as recomendações e voltou a Irá. Um dia recebeu a notícia da morte de Xangô. Sentindo grande tristeza pelo ocorrido, usou seus poderes sobrenaturais e transformou-se em um rio, o do Oiá, o rio Níger. Oiá transforma-se num búfalo. Ogum caçava na floresta quando avistou um búfalo. Ficou na espreita, pronto para abater a fera. Qual foi sua surpresa ao ver que, de repente, de sob a pele do búfalo saiu uma mulher linda. Era Oiá, e não se deu conta de estar sendo observada. Ela escondeu a pele de búfalo e caminhou para o mercado da cidade. Tendo visto tudo, Ogum aproveitou e roubou a pele. Ogum escondeu a pele de Oiá num quarto de sua casa. Depois foi ao mercado ao encontro da bela mulher. Estonteado por sua beleza, Ogum cortejou Oiá. Pediu-a em casamento. Ela não respondeu e seguiu para a floresta. Mas lá chegando não encontrou a pele. Voltou ao mercado e encontrou Ogum. Ele esperava por ela, mas fingiu nada saber. Negou haver roubado o que quer que fosse de Yansan. De novo, apaixonado, pediu Oiá em casamento. Oiá, astuta, concordou em se casar e foi viver com Ogum em sua casa, mas fez as suas exigências. Ninguém na casa poderia referir-se a ela fazendo qualquer alusão a seu lado animal. Nem se poderia usar a casca do dendê para fazer o fogo, nem rolar o pilão pelo chão da casa. Ogum ouviu seus apelos e expôs aos familiares as condições para todos conviverem em paz com sua nova esposa. A vida no lar entrou na rotina. Oiá teve 9 filhos e por isso era chamada Yansan, a mãe dos 9. Mas nunca deixou de procurar a pele de búfalo. As outras mulheres de Ogum cada vez mais sentiam-se enciumadas. Quando Ogum saía para caçar e cultivar o campo, elas planejavam uma forma de descobrir o segredo da origem de Yansan. Assim, uma delas embriagou Ogum e este lhe revelou o mistério. E na ausência de Ogum, as mulheres passam a cantarolar coisas. Coisas que sugeriam o esconderijo da pele de Oiá e coisas que aludiam ao seu lado animal. Um dia, estando sozinha em casa, Yansan procurou em cada quarto, até que encontrou sua pele. Ela vestiu a pele e esperou que as mulheres retornassem. E então saiu bufando, dando chifradas em todas, abrindo-lhes a barriga. Somente seus 9 filhos foram poupados. E eles, desesperados, clamavam por sua benevolência. O búfalo acalmou-se, os consolou e depois partiu. Antes, porém, deixou com os filhos o seu par de chifres. Num momento de perigo ou de necessidade, seus filhos deveriam esfregar um dos chifres no outro. E Yansan, estivesse onde estivesse, viria rápida como um raio em seu socorro. Oiá transforma-se num elefante ao dar à luz Oiá. Sua mãe morreu e a menina foi criada por Odulesê, não se sabendo ao certo se este era seu pai biológico ou adotivo. Aos 12 anos, Oiá já era uma mulher linda e inteligente, que encantava todos os homens. Nem mesmo seu pai conseguiu sublimar sua atração por ela. Numa noite, Odulesê quis possuí-la e ela, desesperada, fugiu de casa. Quanto mais corria, mais obstáculos lhe surgiam.
Oiá não conseguia escapar de seu pai. No seu desespero, seus poderes sobrenaturais afloraram e ela transformou-se em pedra, em madeira e em cacho de dendê. Mas seu pai continuava a perseguição. Desesperada, Oiá transforma-se num grande elefante branco, que atacou Odulecê. Odulecê fugiu em disparada, desistindo de agarrar Oiá. Oiá usa a poção de Xangô para cuspir fogo. Um dia Oiá foi enviada por Xangô às terras dos Baribas. De lá ela traria uma poção mágica, cuja ingestão permitia cuspir fogo pela boca e nariz. Oiá, sempre curiosa, usou também a fórmula, e desde então possui o mesmo poder de seu marido. Oiá é disputada por Xangô e Ogum. Oiá era uma mulher muito desejada, que além de bela, sedutora e guerreira preparava deliciosos acarajés como ninguém. Um dia Xangô raptou Oiá da casa de Ogum. Voltando de uma caçada, Ogum ficou ciente do ocorrido e mandou uma mensagem a Xangô. Iria buscar sua mulher. Começava a rivalidade pela conquista de Oiá. Os dois prepararam-se para o litígio. Cada um consultou Ifá e fez as oferendas necessárias e ambos colocaram as oferendas numa estrada. Ogum ofereceu inhames e farofa. Xangô, por sua vez, ofereceu amalá e orobos. Ogum apresentou-se com 7 escravos e Xangô com 12. Ogum não se amedrontou e ambos partiram para a luta. Antes, porém, comeram das comidas oferecidas. Começaram a lutar e nunca mais pararam. E até hoje dessa guerra muitas aventuras são contadas. Nessa luta Oiá ganhou de Ogum uma espada e nunca mais deixou de ser uma guerreira. Muitas aventuras dessa guerra são contadas e todas falam de uma Oiá guerreira e amante, sempre disputada por Xangô e Ogum, os seus amados. Oiá é dividida em 9 partes. Antes de tornar-se a esposa de Xangô, Oiá vivia com Ogum. Ela vivia com o ferreiro e ajudava-o em seu ofício, principalmente manejando o fole para ativar o fogo na forja. Certa vez Ogum presenteou Oiá com uma varinha de ferro, que deveria ser usada num momento de guerra. A varinha tinha o poder de dividir em 7 partes os homens e em 9 partes as mulheres. Ogum dividiu esse poder com a mulher. Na mesma aldeia morava Xangô. Xangô sempre ia à oficina de Ogum apreciar seu trabalho e em várias oportunidades arriscava olhar para sua bela mulher. Xangô impressionava Oiá por sua majestade e elegância. Um dia os dois fugiram para longe de Ogum, que saiu enciumado e furioso em busca dos fugitivos. Quando Ogum os encontrou, houve uma luta de gigantes. Depois de lutar com Xangô, Ogum aproximou-se de Oiá e a tocou com a sua varinha. E nesse mesmo tempo Oiá tocou Ogum também. Foi quando o encanto aconteceu. Ogum dividiu-se em 7 partes, recebendo o nome de Ogum Megê, e Oiá foi dividida em 9 partes, sendo conhecida por Yansan e Amezan. A mãe transformou-se em 9. Oiá. Yansan. Oiá recebe o nome de Yansan, mãe dos 9 filhos. Oiá desejava ter filhos, mas não podia conceber. Oiá foi consultar um babalaô e ele mandou que ela fizesse um ebó. Ela deveria oferecer um carneiro, um agutã, muitos búzios e muitas roupas coloridas. Oiá fez o sacrifício e teve 9 filhos. Quando ela passava, indo em direção ao mercado, o povo dizia: lá vai Yansan. Lá ia Yansan, que quer dizer mãe 9 vezes. E lá ia ela orgulhosa ao mercado vender azeite de dendê. Oiá não podia ter filhos, mas teve 9, depois de sacrificar um carneiro. E em sinal de respeito, por ter seu pedido atendido, Yansan, a mãe dos 9 filhos, nunca mais comeu carneiro.